E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Muito bem, damas e cavalheiros, estamos no nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia. Professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. E você também pode utilizar o código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora na nossa aula de número 24. O tema da aula está aparecendo aí na sua tela: a criação do Estado de Rondônia em 1981. Então, se prepare aí, pegue o seu material, suas canetinhas, para fazer as suas anotações importantes, porque é um tema fundamental, especificamente para Rondônia, a criação do Estado de Rondônia. Então, vamos começar com a criação do Estado de Rondônia a partir do contexto da sua criação. Perceba aí que você está vendo na sua tela os elementos que contextualizam o que estava acontecendo tanto em Rondônia quanto no Brasil em geral, para que houvesse, então, a criação do Estado de Rondônia em 1981. Então, o primeiro item do contexto que está aparecendo na sua tela é o período da colonização agropecuária e a implantação dos projetos de colonização do INCRA lá na década de 1970. Você aprendeu que a partir da década de 70 houve a colonização oficial, que nós chamamos na história. A colonização oficial é a colonização promovida pelo INCRA. Antes da década de 70, havia colonização privada, na década de 60, 60. Mas, a partir da década de 70, 70, nós temos, então, a iniciativa do próprio Estado brasileiro. É a colonização oficial, promovida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, com a implantação dos projetos integrados de colonização em Rondônia. Então, é desse momento que nós temos uma imigração muito grande de pessoas de outras regiões do Brasil, especialmente do Centro-Sul, em direção a Rondônia. Então, esse é o primeiro elemento do contexto, era isso que estava acontecendo na época para a criação do Estado de Rondônia. E o segundo elemento do contexto, está aparecendo na sua tela também, é o final da ditadura militar no Brasil, os anos finais do período da ditadura militar, e nos momentos finais, nos últimos governos, especialmente ali no final do governo Geisel e já no governo do presidente Figueiredo, já havia uma queda na popularidade do governo federal, especialmente por conta da crise econômica do Brasil, que já se apresentava ali no comecinho da década de 80. Já era um momento de baixo crescimento econômico no cenário nacional e de uma inflação bem acentuada. Então, esses elementos de crise econômica fizeram com que a popularidade do governo federal, especialmente dos últimos presidentes do período da ditadura militar, estivesse em baixa, uma baixa popularidade. É nesse momento de baixa popularidade do governo da ditadura militar que, então, surgiram várias manobras por parte do governo federal na tentativa de manter a maioria dentro do Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Então, o governo federal manobrou, fez várias tentativas para manter uma certa maioria no Congresso Nacional. E nós vamos ver que uma dessas tentativas foi exatamente a criação do Estado de Rondônia, uma tentativa de conseguir mais parlamentares que apoiavam o governo federal. Então, este é o contexto geral que estava acontecendo na época para a criação do Estado de Rondônia em 1981.
Agora vamos às origens. Da onde vem o estado de Rondônia? O estado de Rondônia tem uma origem, especialmente na sua parte político-administrativa, nas suas estruturas político-administrativas. Está aparecendo na sua tela o marco de origem da criação do estado de Rondônia. A data é 1943. Em 1943 foi criado o Território Federal do Guaporé pelo presidente Getúlio Vargas. Considera-se na história que o território do Guaporé é o embrião do estado de Rondônia. Então, do ponto de vista da instituição Estado de Rondônia, você pode considerar que o seu embrião, o ponto de partida que dá origem ao estado de Rondônia, é a criação do Território Federal do Guaporé, em 1943. Agora veja, o Território Federal do Guaporé foi criado pelo presidente Getúlio Vargas, lá na década de 40. E é esse território do Guaporé que é considerado o embrião daquilo que futuramente seria o estado de Rondônia. Tudo bem? Próximo elemento da origem do estado de Rondônia, está aparecendo na sua tela também a data 1956. Em 1956, houve a mudança do nome do território do Guaporé para o território de Rondônia. É a mudança da nomenclatura. Então, o território federal deixou de se chamar Guaporé e passou a se chamar Território Federal de Rondônia. E o presidente da República responsável por essa alteração do nome foi o presidente Juscelino Kubitschek. E a mudança do nome de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia foi uma homenagem ao Marechal Rondon, deputado federal pelo Amazonas, Auro Melo, propôs então essa mudança, e essa mudança então foi aprovada pela Câmara dos Deputados e o presidente da República sancionou. O presidente Juscelino Kubitschek promoveu então a alteração do nome de Território do Guaporé para Território de Rondônia, apenas uma homenagem ao Marechal Rondon. Agora veja que o último item da sua tela é muito importante que você compreenda. A alteração do nome, a mudança do nome de Guaporé para Rondônia, não implicou alteração na organização político-administrativa do território. Então é muito importante que você veja que foi apenas a mudança do nome. A forma pela qual se dava a administração do território continuou intacta. Então, os governadores continuavam sendo nomeados pelo presidente da República, os prefeitos do território continuavam sendo nomeados pelo governador do território. Não havia, então, uma mudança na estrutura, na organização político-administrativa. A mudança do nome foi apenas para homenagear o Marechal Rondon. Então, agora chegamos no final das origens, para finalizar essa primeira parte sobre as origens do estado de Rondônia. Nós temos agora sim, em 1969, uma mudança na legislação sobre os territórios federais, que consideramos então o ponto de partida para a criação do estado. Acompanhe comigo o primeiro item. Em 1969, o governo federal instituiu a Lei de Organização Administrativa dos Territórios Federais do Brasil, como se fosse a lei orgânica de todos os territórios federais. Essa lei orgânica, aprovada em 1969 pelo presidente, na verdade ela não foi aprovada, ela foi imposta, era a época da vigência do ato institucional número 5. Então, o presidente Costa e Silva impôs a legislação, decretou a legislação de 69, e essa legislação, essa lei orgânica dos territórios federais, então, tinha um objetivo muito claro, e este objetivo que interessa para você. Acompanhe comigo aí, ó. Os objetivos dessa mudança da lei visavam a criação de condições para que os territórios federais fossem elevados à categoria de Estado da Federação. Então, meu irmão, minha irmã, agora preste bem atenção, se ligue nesse mistério, porque a decretação da Lei Orgânica dos Territórios Federais, de 1969, é o marco inicial, de fato, para que os territórios federais no Brasil fossem elevados à categoria de Estado, e especialmente o território federal de Rondônia, porque estava expresso nessa legislação que o objetivo dela seria, ao final,
que todos os territórios federais virassem estados da federação. Então, a partir da lei de 1969, em Rondônia em específico, nós temos o início dos debates para a elevação do território de Rondônia à categoria de estado. Dado que a lei foi publicada, então, os vereadores dos municípios, os deputados federais de Rondônia, todos os parlamentares, todos os representantes passaram a reivindicar a efetivação da lei, a elevação do território à condição de Estado. Então, consideramos na história que a lei de 1969 marca o início dos debates para a elevação de Rondônia à categoria de Estado, porque foi a partir desta lei que, de fato, então, houve uma mobilização política, uma campanha política para que o território federal de Rondônia fosse elevado à categoria de Estado, dado que a lei estava clara dizendo que o objetivo era que todos os territórios fossem elevados à categoria de Estado. Muito bem? Agora chegamos às causas. Por que Rondônia, enfim, foi transformado em Estado em 1981? Está aparecendo na sua tela as causas para a elevação do território federal de Rondônia à categoria de Estado da Federação. Então, acompanhe comigo a primeira causa e a causa fundamental, uma das causas mais importantes para que Rondônia fosse elevada à categoria de Estado. Em virtude do grande crescimento econômico e demográfico pelo qual passou o território a partir de 1970. Então, 1970, do ponto de vista econômico para Rondônia, do ponto de vista social, é um divisor de águas, porque é o momento em que o INCRA iniciou os projetos de colonização e a atração de muitos imigrantes, especialmente do centro-sul do Brasil, do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina, do Espírito Santo, de Minas Gerais. Muita gente do centro-sul do Brasil passou a vir para Rondônia. Então, 1970 é o marco do grande crescimento econômico e demográfico. Um dos motivos pelos quais Rondônia virou estado foi exatamente por causa desse grande crescimento econômico. Com o território elevando a sua produção, com um crescimento econômico pujante, já apresentava-se, então, a necessidade de que a região tivesse mais autonomia para organizar a sua própria economia, sua própria dinâmica social. Então, a causa fundamental, a causa mais importante, sem dúvida, foi o crescimento econômico e demográfico de Rondônia, do território federal de Rondônia, a partir de 1970, porque é a partir dos projetos de colonização e a imigração em direção à BR-364. Mas o segundo momento, segunda causa, ao mesmo tempo em que havia imigração em direção à BR-364 para os projetos de colonização, olha o segundo item. Apareceram, então, os garimpos de ouro do Rio Madeira. Houve a descoberta de ouro no Rio Madeira. E, a partir de 1979, nós temos a chegada das primeiras balsas, primeiras dragas para fazer a garimpagem de ouro no Rio Madeira. Essa garimpagem de ouro no Rio Madeira gerou um crescimento demográfico muito grande, especialmente na capital de Rondônia, na cidade de Porto Velho. Um inchaço populacional na capital, então, mais uma vez, corroborou com a necessidade de dar mais autonomia à região para que pudesse organizar a sua dinâmica econômica e social. Então, os garimpos de ouro do Rio Madeira e o crescimento demográfico, especificamente na capital, o inchaço na capital de Rondônia, também é um dos elementos, uma das causas para a criação do estado de Rondônia. Terceira causa, está aparecendo na sua tela, o último item, a instalação das primeiras indústrias na região, que foi o decreto de proibição da garimpagem manual e o início da garimpagem estritamente mecanizada de cassiterita em Rondônia, lá na região do Rio Machadinho, na região do Rio Jamari, no Rio Candeias. E, portanto, essas indústrias eram as grandes mineradoras estrangeiras, que se instalaram em Rondônia, então elas também contribuíram de alguma maneira para que Rondônia fosse elevada à categoria de estado, dado que era necessário estabelecer um maior controle e uma maior fiscalização, um maior suporte para essas grandes mineradoras que se instalaram em Rondônia
para fazer a garimpagem da cassiterita. Então, a instalação das primeiras indústrias em Rondônia, que é a mecanização da garimpagem de cassiterita, também é uma das causas para que Rondônia fosse elevada à categoria de estado em 1981. Uma quarta causa, uma outra causa importante também para que Rondônia virasse estado, está aparecendo na sua tela. As reivindicações dos parlamentares de Rondônia, tanto da Arena quanto do MDB, para que o território fosse elevado à condição de estado. Você aprendeu em aulas anteriores que cada território federal, a partir de 1946, com a Constituição de 1946, cada território federal passou a ter direito a eleger um deputado federal. Mas, a partir de 1977, já na época da ditadura militar, o presidente Geisel, presidente da ditadura militar, o general Geisel, decretou uma série de mudanças na legislação eleitoral e na configuração do Congresso, e essa série de modificações ficaram conhecidas como o Pacote de Abril, em 1977. Essa série de mudanças legislativas, o chamado Pacote de Abril, teve implicações para os territórios federais. Olha aí na sua tela, a partir de 1977, os territórios federais passaram a eleger 2 deputados federais. Então perceba que em 1946, os territórios federais tinham direito a eleger um deputado federal. Mas a partir de 77, os territórios passaram a eleger 2 deputados federais. E naquela época, na época da ditadura militar, haviam apenas 2 partidos políticos. A Arena, que era o partido que apoiava a ditadura militar, e havia o MDB, que era o partido de oposição à ditadura militar. Em Rondônia, os deputados federais, eleitos já a partir de 77, passaram a ser também tanto da Arena quanto do MDB. E o que houve, então, é que tanto deputados federais da Arena quanto deputados federais do MDB convergiram para a mesma ideia. Então, tanto deputados federais da Arena quanto do MDB tinham um consenso de que era necessário que Rondônia se transformasse em estado da federação. Então, nesse item específico, deputados federais da Arena em Rondônia e deputados federais do MDB em Rondônia defendiam a mesma bandeira, reivindicavam que Rondônia deveria se tornar estado da federação. E, por fim, última causa para que Rondônia se transformasse em estado. Havia, já no final da ditadura militar, nos anos finais, havia o interesse do governo federal em ampliar a bancada do PDS. O PDS foi o partido que sucedeu a Arena. No final da ditadura militar, os 2 partidos que existiam, então, se tornaram muitos. A Arena, que era o partido que apoiava a ditadura militar, se transformou no PDS. E é esse PDS que interessa para a criação do estado de Rondônia. Você aprendeu no comecinho dessa aula que o contexto geral que estava acontecendo no cenário brasileiro era que o governo militar, o governo do presidente Figueiredo, o último da ditadura militar, já estava em descrédito, tinha uma baixa popularidade. E, portanto, agora olha o último item, o governo federal pretendia ampliar a bancada do seu partido, do PDS, que era o partido que apoiava a ditadura militar, no Congresso Nacional. Uma das estratégias que o governo federal lançou mão para que o PDS tivesse mais parlamentares foi exatamente a criação do estado de Rondônia, porque a ideia central, a ideia prioritária do governo é que se Rondônia virasse estado, muito possivelmente muitos parlamentares de Rondônia seriam eleitos a partir do PDS. E foi exatamente isso que aconteceu. O grande exemplo foi a eleição dos 3 primeiros senadores de Rondônia. Lembre-se que todo estado tem direito a 3 senadores. E os 3 primeiros senadores eleitos pelo estado de Rondônia, todos eles foram do PDS. Portanto, a criação do estado de Rondônia também fazia parte do interesse do governo federal em ampliar o seu apoio lá no Congresso Nacional. Esses são os elementos, essas são as causas
para que então Rondônia finalmente fosse elevada à categoria de estado da federação. Até que chegamos à figura do governador Jorge Teixeira de Oliveira, uma das personalidades políticas mais importantes de Rondônia, governador Jorge Teixeira de Oliveira. Então vamos ao governo do Jorge Teixeira. Em 1979, o coronel Jorge Teixeira, que era prefeito de Manaus naquela época, o coronel Jorge Teixeira foi nomeado governador do território federal de Rondônia. O presidente da República, o presidente Figueiredo, nomeou Jorge Teixeira governador de Rondônia com um objetivo claro, está aparecendo na sua tela. O objetivo de Jorge Teixeira era preparar o território para que fosse elevado à categoria de estado da federação. Este era o objetivo do coronel Jorge Teixeira quando foi nomeado pelo presidente da República governador do território federal de Rondônia. E foi exatamente isso que o coronel Jorge Teixeira fez. Todo o governo do coronel Jorge Teixeira em Rondônia teve esta finalidade. Foram criadas todas as infraestruturas, foi criada toda a infraestrutura física e político-administrativa para a criação do Estado de Rondônia. Por exemplo, a criação do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a criação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a criação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o início do asfaltamento da BR-364, a criação de novos municípios. Então, toda a infraestrutura necessária para o funcionamento do Estado foi criado pelo coronel Jorge Teixeira. Este era o objetivo do seu governo, preparar Rondônia para que fosse elevada à categoria de estado da federação. Até que, está aparecendo na sua tela, então, no dia 22 de dezembro de 1981, foi aprovada a Lei Complementar número 41, aprovada pelo Congresso Nacional, que foi a lei que criou o Estado de Rondônia. Então, veja, o Estado de Rondônia foi criado no dia 22 de dezembro de 1981. E a sua instalação se deu poucos dias depois. Olha o segundo item, no dia 4 de janeiro de 1982, houve a instalação do Estado de Rondônia, no momento em que o coronel Jorge Teixeira foi nomeado o seu primeiro governador pelo presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Então, atente para detalhes importantes, apenas pequenos detalhes, mas são muito importantes. O coronel Jorge Teixeira foi o último governador do território federal de Rondônia. Ele foi nomeado governador pelo presidente João Batista Figueiredo. E o mesmo coronel Jorge Teixeira foi o primeiro governador do estado de Rondônia. Então, perceba esse detalhe. Jorge Teixeira foi o último governador do território de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia. Mas o coronel Jorge Teixeira nunca foi eleito, atenção a isso, foi governador nomeado, tanto na época do território federal, quanto quando na criação do estado de Rondônia. Ele foi nomeado pelo presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Tudo bem? Damas e cavalheiros, chegamos ao final da nossa aula sobre a criação do estado de Rondônia. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, deixe sua contribuição através da chave Pix que está aparecendo aí na sua tela. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda. Curta os nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos e assim você também estará fazendo uma excelente contribuição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, pessoal.